Boa noite a todos. Pelo relógio do plenário, são 18 horas e 15 minutos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo do município de Brumadinho, declaro abertos os trabalhos da terceira reunião ordinária, realizada no primeiro período da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2017 a 2020, que está sendo transmitida ao vivo. Convido a todos para a execução vocal do Hino Nacional Brasileiro. Primeiramente, coloco em discussão a ata da reunião anterior, enviada previamente por e-mail a todos os vereadores. Em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou-a por aprovada.
Destina-se à presente reunião a apreciação dos projetos de lei 22 a 25, todos de autoria do Poder Executivo, os 4 dispondo sobre aberturas de crédito e ainda apreciação de requerimentos, leituras de indicação de autoria dos senhores vereadores e do veto aposto pelo Executivo à proposta de lei 02/2019. Isso aqui? Na forma regimental, passaremos agora aos oradores inscritos. Concedo a palavra ao senhor Hernani Parreiras, implantação de uma praça. Boa noite a todos. Meus cumprimentos ao presidente Toninho, pessoa a quem eu cumprimento a todos os demais vereadores. Bom, meus amigos, a razão que me traz aqui hoje é para pedir um apoio para vocês para um projeto que vem sendo discutido há algum tempo, mas que nesse momento ele se torna muito mais necessário, tendo em vista a tragédia que Brumadinho está vivenciando, né? E gostaria de contar com a especial atenção de todos e com o apoio de todos para a nossa proposta aqui. Trata-se de um imóvel situado ao final da Avenida Vigílato Braga, de Herdeiros de Oliveira Fernandes, e esse imóvel foi ofertado como doação para o município já há uns 2 anos atrás, mas até em reunião acontecida lá no Centro Cultural Arlete Carão, onde estava presente lá alguns vereadores, Parrão, Alessandro, Ideraldo, não lembro, vou falar não porque eu posso esquecer, e que estava presente o prefeito. Então, nesse momento, a gente até ressaltou, esclarecendo com o prefeito, em momentos anteriores, talvez o município não tivesse disponibilidade de recurso financeiro para a implantação desse projeto, mas que nesse momento de tragédia é mais do que necessário e mais do que justificável. O que é a proposta? Os herdeiros são proprietários desse imóvel já há bastante tempo, e é uma área não edificante decretada desde 2000. Então, quer dizer, eles são proprietários, mas eles não podem edificar, eles não têm condições de vender, porque não tem valor comercial, né? Quem comprar vai ter problema. Então, enxergou-se a possibilidade dos herdeiros doar esse terreno para o município, e, em contrapartida, o município regularizar 5 lotes, um por família, são 6 famílias, um por família, e mais a sede da casa, onde que moram os irmãos do Delei, do Olivando, né? Então, seriam 6 áreas, 5 lotes mais essa área. Por que uma doação? Porque se o município fosse desapropriar, o custo desse imóvel passaria talvez de 6 milhões. E se o município faz essa contrapartida, ganha esse terreno e regulariza esses lotes, um lote no entorno de uma praça, ele vale com certeza 1 milhão. Então, corresponde a, teoricamente, o valor que eles achariam justo de ser indenizado, e mais do que justo, né? A família do Jota já doou diversos imóveis para o município aí, e acho que merece essa atenção. Bom, o que é o projeto dessa praça? O centro de Brumadinho não tem espaço para estacionamento. Então, nesse espaço, comporta uma quantidade enorme de veículos. Outra coisa, seria um espaço de socialização das pessoas, com paisagismo, né? É uma praça multiuso, com paisagismo, com lazer, com outras atividades diversas que podem ser contempladas por todos os moradores. Nesse momento que nós estamos fragilizados emocionalmente, que nós precisamos de resgatar o conceito familiar, essa praça vai estar oferecendo esse espaço, né? Outra coisa é o seguinte, Brumadinho tem um Inhotim, que é um grande agregador de alavancar o turismo na nossa cidade. Vocês devem conhecer outra cidade com potencial turístico, aí, como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei, Monte Verde, Campo do Jordão. Todas essas cidades têm um turismo forte, que gera emprego e renda, especialmente para a população de mão de obra menos qualificada, né? E não tem um Inhotim, e mesmo assim o turismo lá é muito forte. As pessoas questionam por que o turista vem no Inhotim e não se estabelece, não fica aqui por mais de uma noite, né? Então, quer dizer, na verdade, gente, o que nós temos a oferecer para o turista fora o Inhotim? É pouco. Tem potencial a ser desenvolvido?
Mas hoje, como eu converso com a Luísa, da Dona Carmita, com o Márcio, da Fazendinha, com a Giane, com a Dolinha, são todos proprietários de pousada, os turistas sempre estão perguntando para eles, o que você me sugere que eu vá conhecer aqui à tarde, depois que eu voltar do Inhotim? E o que a gente tem para oferecer? É muito pouco. Então, se nessa praça sendo implantada, um dos projetos, uma das coisas, seria o galpão dispositor de artesanato e produtos afins, um espaço gourmet com barracas padronizadas, né? Espaço de recreação. Então, nós vamos atrair pessoas que vão vir para passear, gente que está em Belo Horizonte, Contagem, Betim, vão vir para passar o dia, final de semana em Brumadinho, mas nem sempre dormir em Brumadinho, mas pode passar uma tarde aqui em Brumadinho e vão consumir produtos da nossa região, vai fomentar o comércio. Então, o comércio vai ser altamente contemplado com isso, com circulação de pessoas, né? No dia a dia, nós vamos estar oferecendo espaço para estacionamento, é uma carência muito grande que os comerciantes têm, né? Então, nessa reunião lá, nós fomos muito aplaudidos, muito agradecidos pelos comerciantes que estão presentes, Alessandra Testemunha, o Arrão, o Ideraldo, né? E o prefeito, após a minha fala, elogiou muito, não foi, Ederaldo? Então, falou que esse projeto é maravilhoso. Então, nós não estamos aqui trazendo constrangimento para ninguém, não. Nós estamos querendo com vocês, é um incentivo para que quem tem o poder de homologar, de reverter esse decreto, é o município. Então, nós estamos aqui pedindo o apoio de vocês para endossar uma moção que nós vamos estar apresentando aqui, né? E que, do ponto de vista político, para o prefeito é maravilhoso. É uma praça no miolo da cidade. Todos vão perceber, né? Nessa dificuldade financeira que Brumadinho tem atravessado, isso aí, para a população é bom, para os proprietários é bom, para o prefeito é bom, e para nós, de toda forma, é maravilhoso. Então, não vejo por que ninguém tem opinião contrária a essa, né? Gostaria de contar com o apoio de todos. Eu vou ler aqui o que é o termo dessa moção, e se todos se sentirem confortáveis para assinar, eu gostaria de que vocês assinassem. Outro motivo dessa moção é porque nós estamos buscando uma possibilidade de parceria com a Vale. Ou o município implanta com recurso próprio, o prefeito até falou isso, que talvez ele tivesse condição, mas que a gente não sabe das prioridades que deverão serem apresentadas. Mas a Vale, eu acho que ela tem mais do que obrigação. Eu acho que isso é mais do que um marketing para a Vale, dela implantar essa praça. Outra coisa, eu conversei com a produtora do programa, Ana Maria Braga, e ela gostou demais, achou a ideia maravilhosa. Só que eles não podem fazer nada, apresentar uma proposta dessa em imóvel particular. Então, na forma que está, ninguém vai abraçar o nosso projeto. Nós não vamos conseguir patrocínio, não vamos conseguir nada, porque o imóvel é particular. Então, se o município acolhe esse projeto e transforma esse projeto em espaço público, nós vamos conseguir parceria. Se isso cai no programa da Ana Maria Braga, ou no Luciano Huck, qualquer programa desse, fala, nós estamos precisando de parceiro. É possível que uma MRS, que uma MRV venha cá, que é uma empresa de construtora, né? Ou a Vale, ou mesmo o município. Então, pessoal, eu agradeço demais a oportunidade de estar me dirigindo a vocês aí, e vou ler aqui, conto com o apoio de todos. Moção de apoio ao projeto de construção da praça pública em espaço multiuso. Brumadinho, 14 de março de 2019. A quem possa interessar. Nós, vereadores do município de Brumadinho, apoiamos a assinatura dessa moção de apoio no seguinte projeto. Trata-se de doação do imóvel de Herdeiros de Oliveira Fernandes, matrícula 17549, localizado ao final da Avenida Vigilato Braga, centro de Brumadinho. A referida área encontra-se decretada como área não edificante, impedido por força de decreto municipal que os proprietários executem qualquer edificação no referido espaço. Diante do exposto, os proprietários oferecem a referida área como doação ao município de Brumadinho para a implantação de uma praça de múltiplas funções a seguir: paisagismo, espaço de socialização, recreação, espaço gourmet com barracas padronizadas, galpão de artesanato de produtos afins, ponto de apoio ao turista, ponto de apoio à polícia militar e, especialmente, estacionamento para o já conturbado trânsito no centro da cidade. E alargamento da rua José da Silva Fernandes, considerando que se trata de uma rua de grande fluxo e com pouco espaço, sendo uma boa alternativa de desafogar o trânsito da rua Quintino Bocaiúva. Em contrapartida, os proprietários
em contrapartida aos proprietários, que o município regulariza neste imóvel 5 lotes e mais uma área onde está localizada a sede do imóvel. Nós, abaixo-assinados, declaramos nosso total apoio para que seja implantado o referido projeto. Nesse plenário, foi apresentado atenciosamente. Eu posso estar passando essa moção aqui para que possa ser colhida assinaturas? Posso começar por você, Barrão? Pode? Oi. Quer se manifestarem? Não? Ok. Então, desculpa se eu atropelei o processo. Não, Fernando, então feita você leu a moção aí, vamos passar as mãos dos vereadores, porque para que eles apreciem, e aqueles que quiserem assinar, e nós vamos dar sequência à reunião, chamando os demais oradores inscritos. Concedo a palavra ao senhor Sileno Gonçalves, que disporá de 5 minutos para falar da Lei 1370 de 2003 e da Companhia Vale do Rio Doce. Cumprimentando a todos aí na pessoa, né, do Toninho da Rifel, aí, né, nosso amigo aí, bacana, presidente dessa casa aí. Seria interessante para os nossos queridos vereadores aí. Seria interessante vocês darem uma olhada lá na lei municipal 1370 de 2003, cara, que na verdade dispõe sobre as normas municipais relativas aos portadores de deficiência física desse município, cara. Está montado aqui, está completo. Gostaria de informar os senhores que eu não sei se existe ainda, né, um conselho aí para essas pessoas, cara. Achei bacana que também tem aqui o conselho, né, que é o CMPPDB. Eu não sei nem se existe esse conselho aí, mas já tem um conselho para essas pessoas aqui, pelo menos é o que me diz aqui na lei, né? Que me diz assim, cara, é uma lei municipal, olha que coisa fantástica, que eu vou pegar só alguns parâmetros aqui, que o meu negócio é a Vale, né? Nessa lei me diz o seguinte, ó, os ônibus devem possuir espaço inteiro suficiente para, no mínimo, 2 cadeiras de rodas e respectivos equipamentos de fixação. Eu acho que se tiver um, está estragado. Verdade é essa, né? Olha que coisa fantástica, cara. Tem uma outra coisinha aqui também que me diz assim, nos pontos de ônibus da cidade tem que ter aquela acessibilidade para as cadeiras. Isso não tem, gente. É um negócio simples, ligar no CID aí e falar, ô CID, faz isso pra gente aí, pô. Isso é lei, eu não estou pedindo favor para você, não. O negócio, e depois vocês olham, a lei vai ter um monte de coisa, cara. Nossa, só benefício para quem é deficiente. Eu vou falar contigo, tá aqui, ó, já existe. Em 2003, o senhor Canelão assinou aí, tornou lei municipal e que não é cumprida várias e várias coisas aqui. Vixe, vocês olham essa lei aqui, vocês vão cair duro, pô, a verdade é essa. Eu parei até de defender a PAI, que já tem uma lei para defender esse povo, a verdade é essa. Eu não sabia da lei. Concordo que eu perguntei a cada um dos vereadores, aí são poucos que sabiam, mas eu já estou falando, vão atrás dessa lei aqui, que vocês vão se segurar no respaldo jurídico, né, velho? É o que eu acho. Bacana? Então tá aí a lei, acho que, na verdade, vocês agora vão atrás. Procurei hoje a assessoria jurídica ali, obrigado, cadê os doutores? Está por aí, pô. Obrigado aos doutores, me falaram que é o seguinte, é só pressionar os vereadores para pressionar, na verdade, o prefeito a cumprir. Então, essa agora é a função de vocês. Eu lavo minhas mãos. Em relação à Vale, cara, tá vindo aí, né, a indenização, estão se organizando lá, tá, a cidade tá louca para pôr a mão nesse dinheiro aí, a verdade é essa, pô. Mas eu gostaria de registrar aqui hoje, pô, hoje 14 de março aí, que a nossa querida avenida ali do Bananal, velho, tem uma avenida lá em São José dos Campos, São Paulo, que chama Avenida Nelson Dávila, que ela é lotada de prostitutas. E vem os cafetão também, tá, gente? A verdade é essa. Então, eu acredito que as meninas, né, que eu respeito, é um trabalho, é uma profissão, elas estarão aqui na Avenida do Bananal brevemente, né? Eu gostaria de dizer também que a gente pegando esses R$1.000 aí, essas indenações, esse dinheiro todo aí também, cara, a gente está atraindo para o nosso município, cara, prostituta, prostituição infantil, assaltante de banco, todos os tipos de crime que a gente não tem na cidade, cara. Então, assim, você que é morador dessa cidade aí, pô, tu assina isso aí, pega isso aí, porque você é responsável pela segurança pública, porque até agora o Zema não se manifestou em construir uma delegacia em Brumadinho, não, pô.
O que nós temos aqui hoje é um presídio com capacidade de 60 pessoas, que hoje nós temos lá 145 detentos, já está superlotado. Tu acha mesmo que essas pessoas vão sair bonzinhos? Não vão, não. Essa é a minha preocupação agora com a segurança pública, porque o dinheiro já veio mesmo, isso é um direito de ser assegurado, você pode receber isso daqui 30 anos, esquenta a cabeça com isso não. A hora que tiver aí, organizada aí a empresa, tu pode ir lá daqui 20 anos, tu vai receber 12 mil, pô, é o valor que se paga, porque quando eu chamo isso de esmola, eu chamo de esmola mesmo, pô. Vieram questionar com o Facebook aí, porque o custo e benefício que nós vamos ter, para mim ficou excelente, eu vou receber 12 mil reais, mas eu vou deixar uma herança maldita para minha filha e para a sua. É isso que nós estamos fazendo na nossa cidade hoje, pô. Para mim ficou excelente, eu não recebo nada não, eu fiquei pedindo coisas para os outros na rua aí, pô. Agora eles vão me dar 12 mil, cara. E esses 12 mil, a herança eu repassarei para minha filha, que será conviver aqui com um aumento de 20 mil pessoas nessa cidade aqui, tudo de má índole. A verdade é essa. Tem pessoas aí dando murro na cara da mãe para sair da casa, para ficar lá no imóvel, para receber essa mixaria, pô, essa esmola. Vou falar esmola que veio, na verdade, uma pessoa me questionando que tipo, você está me ofendendo, minha mãe morreu nesse negócio aí, você está chamando de esmola, é esmola. Bacana? Se tu não gostou, estou te falando aqui, é esmola e esmola. Bacana? Porque eu vejo dessa forma, meu sobrinho morreu, estão querendo me dar 12 mil aí, que salgue Deus gatos. Bacana? Prefiro continuar pedindo aos senhores aí, que foi o que eu sempre fiz. Né? Só essas duas coisas, eu queria que os senhores também entrassem em contato com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, entrassem em contato com o Zema e falassem assim, você está mandando o dinheiro, você está mandando a segurança pública, seu Zema? Tem projeto de construção de uma delegacia para a gente aqui, está vindo quantos policiais para fazer a segurança desse dinheiro que vocês estão mandando para Brumadinho, que o que vai vir é a organização criminosa para cá, pô. É isso que nós estamos chamando para Brumadinho, se vocês não entenderam ainda, pô. Estou pedindo a quem puder, porque eu não posso não e não quero esmola de vale, não, pô. Eu vou entrar lá dentro e pôr fogo naqueles caminhões lá, vocês me aguardem, que é a minha herança. Vocês mataram meu sobrinho, seus assassinos. Muito obrigado. Concedo a palavra agora na forma regimental à senhora Márcia Las Casas, que vai falar sobre acessibilidade para o interior. Boa noite, senhor presidente, na pessoa de qual eu cumprimento todos os vereadores. Eu tive na reunião no Aranhas, domingo, e tomei a iniciativa de pedir para vocês, não estou representando a população do interior, mas eu ouvi vários relatos de pessoas que moram no interior, e eu vim pedir, de coração mesmo, não é justo eles estarem sem acesso à sede depois de tantos dias. Não é justo. Às vezes, a gente precisa dar um passo para trás para dar 10 para frente. Há 5, 6 décadas, o que levava as pessoas de Brumadinho à Moeda? Não era um trem chamado um misto? Não era um trem de passageiro? A rede ferroviária, ela está intacta. A Vale tem trens de passageiros. Por que isso não está funcionando? Tão logo aconteceu no 2º, 3º dia, no máximo. As pessoas estavam assinando uma lista de presença, e são pessoas simples, que não sabem o que, como, onde, a quem recorrer. E me perguntavam se aquela lista iria resolver o problema deles, se era para resolver o problema da ponte. Quem poderia resolver o problema da ponte? Desde que aconteceu, desde um dia depois, eu sou leiga, eu não sou engenheira, mas eu sou da roça, eu sou de Barreiras. O meu pai se deslocava até no Aranha para chegar a Belo Horizonte. Então, a ponte vai ficar pronta? Vai. Ela um dia vai ficar pronta. Mas essas pessoas precisam ter acesso todos os dias. Eu gastei 1h40 daqui no Aranha. Uma estrada ruim, perigosa, que não dá para você fazer à noite. E eu fui de carro. E as pessoas que não têm carro? Eu não estou falando que são pessoas que são desprovidas, não são.
Tem gente que eu conheço no interior que a conta bancária deles é melhor do que a de qualquer um de vocês aqui, e eu não tenho acesso à conta bancária de vocês, e eu sei que é melhor. Por quê? Porque vive numa simplicidade e guarda tudo a vida inteira. Então, vocês que são representantes do povo, se unam. Essas reuniões que estão sendo feitas, eu acho que são proveitosas. A reunião de ontem, ela tem uma conotação acadêmica muito grande, que vamos precisar daqui a um tempo. Mas nós ainda não estamos na hora de reconstituir a degradação que foi feita. O minério que está, porque a barragem daqui, até onde eu sei, ela ainda tem minério a ser beneficiado. Então, é uma coisa que vai levar tempo até ser retirado, e nós estamos falando que ainda tem mais de 100 pessoas oficialmente enterradas nessa lama. Então, essa reconstituição do meio ambiente, ela é necessária, mas ela não é agora. Então, assim, por favor, olhem pelas pessoas do interior como se fosse um de vocês que tivesse lá. O nosso município é muito grande. Precisa resolver isso. Tem como resolver isso paliativamente até essa ponte ficar pronta. Deixa a vaidade de vocês de lado. Se unam em prol disso. Se tiver uma coisa que seja mais viável do que esse trem que saia da divisa de Moeda e venha aqui trazendo as pessoas de manhã e volte na hora do almoço e faça 2 viagens, as pessoas do interior, elas vão se adequar a esses horários. E todas, a pé, a cavalo, de carroça, do que for, elas vão chegar onde tem a linha férrea. Então, pelo amor de Deus, olhem por essas pessoas. Ninguém sabe que dia que essa ponte vai ficar pronta. E é um pecado o que estão fazendo. Eu não estou nem discutindo se tem verba ou se não tem verba. Inclusive, eu fui chamada de mentirosa na reunião da Aranha. Isso, para mim, já não é problema meu. Como eu falei aqui na primeira reunião, tudo que eu puder falar para vocês e passar a bola para vocês resolverem, eu vou fazer. Porque, já vou concluir, já venci meu tempo. Morreu pessoas nessa barragem, morreu amiga de minhas filhas que estudaram com elas. Então, eu me coloco na situação, poderia ser a minha filha com o primeiro emprego lá na Vale. Eu não fui atingida pela barragem. A minha vida não mudou pela barragem. Agora, as pessoas que me conhecem, quando eu saio na rua, às vezes simplesmente me abraçam e choram. Quando falam alguma coisa, na maior parte das vezes falam que estão abandonadas. Hoje está fazendo 1 ano que eu perdi a minha mãe. 95 anos de idade, bem vividos, com saúde, graças a Deus. Isso me dói. É doído. A gente não tem uma boa aceitação em relação à morte. Imagina a quantidade de gente que perdeu as pessoas jovens. Então, por favor, façam alguma coisa, porque só vocês podem fazer. Obrigada. Concedo a palavra ao senhor Cláudio Teixeira, que disporá de 5 minutos para falar sobre CEFEM e improbidade administrativa. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência e estendo a todas as demais autoridades, senhoras e senhores servidores. O primeiro assunto, que é sobre o CEFEM, é só porque eu vi um ofício de uma comissão especial e aqui na Câmara, bem como algumas outras questões que foram auferidas em diversos lugares de nosso município, mídias sociais, sobre a arrecadação do município de Brumadinho, principalmente do CEFEM. O CEFEM, só para um pequeno esclarecimento, no mês que ele é minerado, aquela mineradora ela tem até o dia
último dia útil do segundo mês subsequente para recolher aos cofres da União o valor do CEFEM, e a União tem até o 6º dia útil após para efetuar o depósito na conta do município. Portanto, o município de Brumadinho, no mês de janeiro e fevereiro de 2019, já recebeu R$ 8 milhões e fração do CEFEM. Vai receber ainda em março, vai receber ainda em abril. Dentro da média, nós teremos algo em torno de 16 milhões recebidos pelo município até o mês de abril. A doação da Vale foi já efetivada no importe de 27 milhões aproximadamente. Somados a esses 20 milhões, são 47 milhões de reais. E o que me deixa triste e assustado é que no PPA para 2018 havia uma projeção de arrecadação de CEFEM de 22 milhões e 500, que em muito foi superado, ficou na casa de aproximadamente 30 milhões, 35 milhões. No ano de 2018-19, no PPA, 24 milhões e fração. Então, só o que já foi recebido até hoje já superou em muito o que o município teria como expectativa de arrecadação. O CEFEM não pode ser utilizado para pagamento de dívida, em hipótese alguma. Ele não pode ser utilizado para pagamento de folha de pessoal. Portanto, é um dinheiro que tem que ser utilizado para investimentos em meio ambiente, em infraestrutura e acima do teto mínimo de saúde e educação em atividades para compensação pela exploração de recursos minerais. Portanto, já que existe aqui uma comissão, eu trago esses dados para que essa comissão possa, no sítio eletrônico da Agência Nacional de Mineração, ele vai ter o acompanhamento do que é arrecadado mês a mês, dia a dia, é atualizado diariamente. Bom, encerrando esse assunto sobre o CEFEM, eu acredito, foi distribuído para todos os vereadores aí, eu entreguei ao vice-presidente, o senhor vereador Bruno, que repassou a mãos do presidente, o senhor Antônio Sérgio, de uma ata de reunião ocorrida hoje na Secretaria do Meio Ambiente, dia 14/3. E dessa ata de reunião, em sede de modesto entendimento, em que eu repasso essas informações para vossas excelências, com as comissões adequadas e tomarem as providências, é caso de improbidade administrativa, que deve ser melhor aquilatado e investigado por duas questões bem simples. No ano passado, e também quando eu fui conselheiro do CODEMA, o que mais se tinha era destinação de recursos do fundo municipal para reparos de equipamentos, compras de equipamentos, de máquinas para o aterro sanitário. E no bojo dessa ata, diz que a Prefeitura Municipal de Brumadinho não possui condições financeiras para o conserto de máquina. Procurei informações com o secretário de Meio Ambiente e ele me informou que a Secretaria de Obras disse que os 2 tratores que estão estragados continuarão estragados porque não merecem reforma e serão leiloados. De outra sorte, o secretário também de Meio Ambiente, ele indicou várias as dificuldades de operacionalidade, principalmente com os rejeitos que são levados pelos caminhões de caçamba. Eu peço só mais 30 segundos, Excelência, que eu já extrapolei, só para terminar o raciocínio. E diante desse relato do secretário de Meio Ambiente, coadunado a essa ata de reunião, e sabendo que o secretário de Meio Ambiente, ele sequer tem poder de gerir o fundo de meio ambiente, e com a quantidade de dinheiro
de financeiro que está disponível e extra-orçamentário no caixa do município, merece que seja averiguada essa situação de termos um aterro sanitário sem máquina, sem leilão, pagando aluguel de máquina, e agora propondo como última saída, porque o secretário de Meio Ambiente não encontrou outra saída, tentou de todas as formas encontrar uma solução, o que é o dever dele, mas alguém no município, acima dele, com poder de liberar as finanças, de liberar o recurso financeiro, de planejar e de ajudar a executar, falhou e muito. E numa hora dessa, onde o aterro, inclusive, está difícil, a acessibilidade dele está comprometida. Então, eu trago para vossas excelências para que os responsáveis, as comissões responsáveis, possam tomar as medidas cabíveis. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo a todos uma sessão proveitosa. Muito obrigado, boa noite. Concedo a palavra ao senhor vereador Flávio Miranda, que disporá de 5 minutos para falar de Casa Branca, reunião no Aranha e Ponte de Alberto Flores. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, à mesa, aos vereadores, aos internautas, a todos vocês que estão presentes aqui na Câmara, aos servidores da Câmara também, ao nosso secretário de Meio Ambiente, Daniel Hilário, muito obrigado pela sua presença, do senhor aqui também. Gostaria de falar com todos que tivemos uma reunião muito importante na comunidade, no distrito do Aranha. Eu vi, só em assinatura de presentes, tinha mais de 600. Mas tinha muito mais pessoas, porque muitas pessoas não teve paciência e a reunião foi prolongando. E o que a gente viu lá, que nós, vereadores presentes, o Ivan também estava lá, a vereadora Alessandra, Renata e o vereador Caio também estavam presentes. E Valci. O que nós vemos lá são... Eles estão pedindo coisas básicas. Ninguém está lá pedindo asfalto na sua casa. Ninguém está lá pedindo uma construção de um prédio público novo. As pessoas estão com dificuldade de chegar na policlínica para fazer um exame. É 3 horas de viagem, gente. De Sapé, Marins até a sede. E eu fiz uma publicação da ponte, que a ponte, conversei com engenheiros responsáveis, até conversei com o Alvimar, que estava responsável pela essa ponte lá na Vale, que a Vale estão construindo. Eles falaram comigo que a passagem, o desvio seriam para máquinas e caminhões para a construção da ponte. Falei com todo mundo, fiz publicação e ainda insistiram de passar nesse desvio. E eles me falaram, esse desvio pode ser feito, mas se chover, leva tudo. Aconteceu. E as pessoas ficaram na expectativa. Senhoras de idade, mães grávidas me ligando, Flávio, vou passar lá no desvio. Não passa não, que já caiu. Mas está aberto, não, caiu. E nosso interior está sofrido. Estamos abandonados mesmo. Com estrada precária, gente morrendo por falta de atendimento médico. Tivemos 2 óbitos em Marinhos, a região de Marinhos e outra região próxima, porque a ambulância não chegou a tempo, porque o carro, para salvar a vítima, demorou por esse caminho que a gente está tendo alternativa. Temos, até agora, 27 milhões doados pela Vale. Está no diário oficial. Parece que mudaram lá, parece que tem alguma coisa que deu errado, não sei. E dia 8 vai entrar mais 3.333.000 de doação.
São várias parcelas. Tivemos também uma reunião em Casa Branca. Eu quero até agradecer ao nosso prefeito, Neném da Asa, que ele fez algumas... Ele ouviu a população e vai atender a gente lá. Vai ter até uma doação lá, parece, um investimento lá de 10 milhões de reais. Fiquei muito feliz. Vai fazer nossa ponte, que vai para o Jardim Casa Branca, reformar. Vai cobrir a quadra do Jardim Casa Branca, reformar ou construir uma caixa nova no nosso bairro, asfaltar algumas ruas lá. E também ele falou que vai asfaltar junto com a Vale de Casa Branca Brumadinho. Mas vai aumentar o gasto, porque vai ter que, se passar por outra estrada, vai aumentar bem esses valores. Então a população agradece, Neném. Me pediu até para agradecer as associações. Então lá vai ter um orçamento participativo. Isso foi falado na reunião lá em Casa Branca. Eu gostaria de falar também que nós temos uma passagem que é por Cantagalos e Alinhares. Tem uma ponte de madeira lá, gente. Essa ponte foi feita somente para passar carros pequenos e pequenos caminhões. Lá estão passando carreta, está passando ônibus, carreta com material, com areia, com brita. Eu peço às autoridades e à Vale que revejam essa construção, essa proteção lateral da ponte, que seja construída uma ponte de concreto armado, o mais breve possível, porque está correndo um perigo muito grande de ter um desabamento dessa ponte, porque essa ponte não suporta essa quantidade de trânsito que está tendo lá, principalmente por carretas e caminhões. Eu também, finalizando, Toninho, que já passou meu tempo, eu gostaria de agradecer a vereadora Renata, o Caio, o Max e o vereador Ivan por ter feito uma carta questionando também esses valores, onde que foi feito, qual doação que foi feita, qual conta vinculada, os valores que eu mesmo falei na última reunião e também falei no Aranha, desses 27 milhões doados. Então, eu quero parabenizar vocês por estar junto comigo, me ajudando aí a passar essas informações para a população. Muito obrigado a todos, boa noite. Concedo a palavra ao vereador Caio César, que disporá de 5 minutos para falar sobre a situação da população de Brumadinho. Boa noite, autoridades, nobres pares, povo de Brumadinho. Eu vim para falar aqui de hoje de uma situação que está sendo esquecida aqui. E como eu estou presente em várias reuniões com o Ministério Público, o Max não vai me deixar mentir, que a gente já teve reuniões que falavam assim, que o vereador não, o poder é o executivo, as ONGs, e a gente tinha muito pouco a fazer, a não ser fiscalizar as verbas que estavam sendo aplicadas aqui no nosso município, perfeitamente. Então, eu resolvi vou utilizar esse vídeo nas redes sociais, porque a gente está esquecendo, gente, que a Vale está trabalhando. E os mesmos funcionários que participaram dessa tragédia, desse crime, estão lá trabalhando, que perderam a sua segunda família. Há relatos de quem estava trabalhando de retroescavadeiras, que acharam um pedaço de corpos e travaram. Então, eu venho em nome desses funcionários da Vale, para que a gente possa, pelo menos pelo poder da imprensa, ou pelos poderes de um país que seja um pouco mais sério, que esses profissionais deviam estar ganhando em suas casas até estabelecer suas faculdades mentais. Só que no Brasil não. No Brasil nós já colocamos o mesmo, que perdeu parentes, que perdeu amigos para trabalhar. Eu acho isso um absurdo. Reduziu-se o contingente inteiro de bombeiros, de pessoas que estavam à procura de corpos. Nós temos mais de 100 pessoas que não foram encontradas. Como que vai ser isso, gente? A gente é parado na cidade, me ajuda. Foi bem falado aqui.
Mas é muito mais complexo do que a gente pensa. O Ministério Público, senhor Zema, Bolsonaro, presidente, cadê vocês nessa hora? Porque realmente, se o Brasil fosse um país muito sério e tivesse as lideranças com o poder da caneta séria, já tinha pegado essas contas da Vale, já tinha distribuído as rendas para quem é de devido direito e já tinha feito as concessões para a nossa nobre cidade. Muito obrigado, é só um desabafo. Concedo a palavra à vereadora Alessandra Oliveira, que disporá de 5 minutos para falar de prestação de contas. Boa noite à mesa, boa noite demais vereadores, assessoria jurídica, funcionários da Câmara, população presente, cumprimentar o secretário de Meio Ambiente, que está presente, demais autoridades. Como eu me propus, né, assim que eu tiver trabalho na semana, eu fazer um resumo, porque eu acho isso importante, tendo em vista que, da mesma forma que fiscaliza, a gente também tem que manifestar o nosso trabalho. Eu queria dizer uma boa notícia. Consegui, através do ex-deputado Laudívio Carvalho, uma emenda de 200 mil para a saúde. Hoje a gente esteve lá para conferir, porque o prazo é até dia 17 para fazer a indicação. Segundo o secretário, esses 200 mil vai complementar um valor que o prefeito está disponibilizando junto à Secretaria de Saúde, a fins de eliminar a demanda do controle de avaliação hoje, que é imensa. Então, o valor vai chegar a R$1 milhão. Justificativa do prefeito, eu queria, a gente critica, mas tem que elogiar, que já morreram pessoas demais, nos últimos 2 meses, e que essas pessoas têm que ter o cuidado, têm que ter o acolhimento, e não vai conseguir eliminar por completo as demandas que estão lá, mas vai dar uma eliminada importante, cirurgias de úteros, ressonância, tomografia, estão fazendo um levantamento, vão credenciar, e esse recurso já está liberado para a Secretaria de Saúde. Então, prefeito, secretário de Saúde, muito obrigado. Eu acho que isso é importante, é política pública, prevenção, se a pessoa ela tem que ter o mínimo, um diagnóstico para ela lutar para o tratamento dela, porque se não tem um diagnóstico, infelizmente, fica muito difícil buscar tratamento. Então, esse dinheiro vai ser bem encaminhado. Espero que o diagnóstico não dê negativo, mas de forma de prevenção, mas isso que é política de saúde. Também eu solicitei, foi visto de forma afrontiva, por executiva, algumas pessoas, a avaliação da ponte do Conceição de Iteguá, que, quem não sabe, é aquela da Belmiro Pinto Brandão, que liga a rua Antônio Luiz, tem o Antônio Pinto Brandão, que ele tem 2 ruas. Ali é o acesso de 11 escolares, é uma ponte que foi feita na gestão passada, de concreto, foi atendida porque era imediato, mas, segundo a população, está se sentindo insegura. Solicitei ao secretário de obra, ele esteve presente, falou que não tinha risco nenhum. Mediante os acontecimentos, solicitei, então, por escrito, a avaliação técnica de um profissional que avalie e emita esse parecer tecnicamente, porque a gente não pode mais deixar acontecer para depois tomar as providências. Estive também hoje no Ministério Público, parte do que o Caio disse aqui está contemplado. A gente recebe famílias diretamente envolvidas com o acidente. Então, eu levei várias considerações para a promotoria. Eu vou fazer só um resumo aqui do que foi encaminhado. Nessa oportunidade, a vereadora protocolizou o ofício 52/2019, acompanhado da mídia em CD, da primeira promotoria de Brumadinho, através do qual notícia que tem recebido reclamações de familiares das vítimas do rompimento da barragem da mina do Córrego Feijão, notadamente em relação aos seguintes pontos: dificuldades para o encontro das vítimas que ainda estão desaparecidas e o desencontro de informações. Por quê? A reclamação é que tem uma máquina operando lá e
E assim, vai achar todo mundo, vai ficar um ano para achar e ir enterrando o pessoal. Então, assim, a Vale tem dinheiro, tem estrutura, que coloque 10 máquinas, 15, 20, 30, mas que vire aquela lama tudo de cabeça para baixo, mas que ache esse fragmento para dar uma segurança e uma garantia para essas famílias que querem simplesmente, nesse momento, cumprir o ciclo da vida com seus familiares. A Vale não tem fornecido contendo informações familiares das vítimas. O que está acontecendo? Enterra-se as pessoas, né, os funcionários, os desaparecidos, e a Vale não faz nenhum contato, não vai na casa, não pergunta, tipo assim, fica sabendo pelas mídias. Então, a gente está pedindo uma assistência para informar, uma assistência pós, para que as famílias tenham cobertura, assistência que eles falaram que ia ter. Que até no momento a MRS está dando, as empresas menores estão dando, e a empresa Vale não. Simplesmente as pessoas não ficam sabendo. Que liga a ML e foi falar, achou, vem aqui. E outras empresas de menor imposto estão acompanhando as famílias até o ML, fazendo acompanhamento até o sepultamento. A Vale não tem dado prioridade necessária aos pagamentos das famílias dos mortos e as pessoas diretamente atingidas. A Vale não tem fornecido suporte necessário aos seus trabalhadores, sobreviventes, dentre outras demandas de caráter trabalhista. Não estão emitindo a CAT. Tipo assim, eles estão achando que tudo as pessoas obrigadas. Quem enterrou, deu a declaração lá, o certidão de óbito, ninguém orienta o que vai fazer. Então, assim, eu acho que toda a população está sentindo, mas essas famílias precisavam de um cuidado com prioridade. E a gente tem que pedir respeito em relação à empresa, porque o que a gente está vendo infelizmente, é uma falta de respeito com todas as famílias. Então, tem mais itens, mas eu não vou prolongar. Queria dizer também que a gente conseguiu, através de uma emenda parlamentar, um valor de R$682 mil para a Secretaria de Agricultura, que corresponde a 3 carretas basculantes hidráulicas 6 toneladas, 3 tratores 75 cavalos, não sei se é isso, 2 picape, 4 grades aradoras, 3 grades niveladora hidráulica com controle remoto, 2 plantadeiras dobradeiras, 5 roçadeiras, 3 colhedoras enziladeira de forragem, um pulverizador para trator e um guicho agrícola. Então, isso já foi indicado pela Codevasp, que é a empresa que faz a compra e doa para o município. É uma emenda também indicada pelo ex-deputado, então, Laudívio Carvalho. Então, eu também fui procurada pelo Instituto Sebastião. Quem não sabe quem é o Sebastião, é o que fazia propaganda da CIA. Ele esteve aqui na Câmara ontem, não deu para convidar todos os vereadores, porque foi uma coisa meio improvisada. Só que ele veio prestar solidariedade ao município e colocar o Instituto à disposição do município. Muitas pessoas recebi ligações aqui, o Instituto vem aqui tomar o espaço da Casa de Acolhimento, o Instituto vem aqui tomar o espaço de outras entidades que mexem. Não, quem estava aqui, o representante dos conselhos, ele foi bem claro, eu vim para somar, eu vim para incrementar, eu vim para ajudar. Então, assim, se não for interesse do município, que o Instituto Sebastião faz parte, né, desse momento de Brumadinho, ele não fará, gente. Isso é muito simples. Só que a gente tem que entender o seguinte, eu falei, quem estava aqui na minha fala foi bem claro, a gente está cansado de oportunista que está usando a desgraça do município para buscar recursos e tentar usar essa imagem que a gente está tendo hoje de tristeza, e ele não pode ser mais um. Mas eu não acredito que o Sebastião, com tantos anos, conhecido no Brasil e no mundo, iria usar a imagem dele para ser mais um oportunista que vem usar Brumadinho. Então, eu quero acreditar que não, mas como assim? Então, vai ser discutido com o prefeito, vai ser discutido com as entidades, se realmente o Instituto pode atuar em Brumadinho. Então, ele foi bem claro, eu não vim aqui para ocupar espaço de ninguém. Eu vim aqui para somar, para ajudar Brumadinho, dentro do que eu posso, do meu nome, de artistas, trazer shows no final do ano, para trazer recursos. O projeto dele já está consolidado, ele tem um nome no Brasil. Então, gente, essas são as minhas considerações do meu mandato. Agradeço pela atenção e peço desculpa por alguma falha, algum erro a gente é difícil a gente passar a informação assim, tanta coisa, mesmo assim eu agradeço. Obrigada. Conceda a palavra na forma regimental à vereadora Renata Parreiras, que disporá de 5 minutos, que vai falar sobre demandas legislativas.
Boa noite a todos. Queria dizer também a respeito das demandas legislativas, falando que eu tenho certeza que nos últimos dias, todos nós, vereadores, de alguma forma, temos tido interferência dentro da comunidade. Participei da reunião lá no Aranha, participando de vários grupos, participando de várias reuniões, todas elas tentando, de alguma forma, amenizar o impacto sofrido por todos nós, brumadienses, que somos, indiferente do grau, atingidos por tudo que aconteceu aí. Quanto ao trem de passageiros, que foi citado aqui, eu gostaria de dizer, e já esclarecendo para a Márcia que falou na tribuna, e para quem interesse, imediatamente após a tragédia, foi feito esse grande questionamento, porque a nossa cidade nasceu dos trilhos, e a nossa carência hoje é que os trilhos sejam abertos de volta para os passageiros que necessitam desse trânsito e que estão totalmente isolados lá. Então, eu procurei 2 deputados, que é o João Leite, que faz parte da Comissão de Transportes Ferroviários de Minas Gerais. Ele prontamente nos atendeu e estava lá presente o senhor Sérgio Carrapo, que é o presidente da MRS. E, na oportunidade, ele colocou todas as dificuldades possíveis e impossíveis, e nós colocamos para ele que não, que todas as possibilidades eram plausíveis, mas a indiferença falou mais alto, e nós continuamos aí na calamidade. Então, a demanda foi levada, nós fomos, falamos, na oportunidade, os deputados alteraram o tom de voz, falando da necessidade da volta, inclusive, era uma coisa rápida de ser feita, porque a Vale já tem o trem que poderia estar fazendo esse translado aqui, e facilitando e muito a vida de todos os brumadienses que se encontram lá totalmente isolados. Eu sou solidária, tanto a ideia da volta do trem, nesse período emergencial, a Vale tinha que ter sido providenciada, porque foi ela que causou a tragédia. Foi ela que interrompeu a via. Então, ela que teria que ter tido essa ideia, essa ação e essa atitude. Porque a ponte, do jeito que está falando, não vai sair no tempo estimado aí. Espero eu que sim, mas não tenho essa convicção. Flávio, nós não fizemos uma carta, não. Foi montada a comissão aqui, A comissão tem o presidente Caio, vereador Ivan, Barrão, eu sou suplente, mas estávamos aqui. Então, não foi uma carta. Nós estamos falando em nome da Câmara Municipal, inclusive o seu nome, porque nós votamos aqui, tá? Então, assim, a comissão ela vai acompanhar todos os recursos advindos aí de doações e todos os recursos que entrarem nos cofres da Prefeitura referente aí à tragédia. Correto, presidente? Então, eu queria chamar a atenção dos senhores vereadores que nós estamos no mês de março, que é o mês das mulheres. E, apesar de todo esse luto, a gente tem que celebrar. Tivemos muitas guerreiras que foram, infelizmente, ceifadas, Suas vidas foram ceifadas lá pela lama. Nós temos hoje viúvas, nós temos filhas, nós temos várias mulheres que precisam do abraço de toda a Câmara Municipal. Eu fui procurada por vários grupos de mulheres, por a gente ser mulher, a gente foi procurada, inclusive amanhã eu e a Alessandra temos uma reunião com algumas deputadas que estão nos procurando. Eu pedi o Toninho a liberação do plenário para a gente fazer uma confraternização para as mulheres brumadienses no final do mês de março, para todos nós darmos os nossos ombros e as nossas mãos a essas mulheres que precisam tanto. Eu já fui em várias casas, mas eu não consegui ir a todas as casas. Então, eu acho que é um momento da gente se solidarizar, e todo mundo poder dar a mão, dar o ombro. Aí eu gostaria muito de pedir, Ivan, se você pudesse trazer a sua esposa, o Beto, vocês todos, a Márcia sempre presente aqui, que a Alessandra trouxesse a mãe dela, para a gente poder abraçar, para a gente formar um elo de união entre as mulheres de Brumadinho, para a gente superar esse momento de luto. E, na oportunidade, nós vamos estar recebendo aqui, já foi confirmado hoje, a presença de uma psicóloga, muito famosa, que, inclusive, perdeu a filha, para ela ajudar as mulheres que se sentiram aí
marcadas nesse momento tão frio, para elas sentirem, né, uma nova vocação para elas superarem esse luto, né? Então, serão criadas novas estratégias. Tem muita gente de fora realmente muito preocupada em ajudar Brumadinho. Então, eu gostaria muito de poder contar com todos vocês aqui. Toninho se prontificou, desde já eu agradeço. O evento, né, o gabinete está tomando a frente por ter sido convidado. E na frente também está o Fórum Permanente da Lutas pelas Vidas nas Gerais. Então, é um fórum que constantemente está envolvido com lutas sociais e que se prontificaram a vir até aqui para a gente fazer esse momento. E terão outros ainda, mas esse eu gostaria muito de contar na oportunidade com todos os vereadores e com toda a comunidade, tá bom? Inclusive, Flávio Miranda, eu gostaria de contar com a sua participação, né, que você que gosta muito aí das redes sociais, eu vou fazer uma programação e, desde já, vou te incluir para você estar participando conosco do Brinde Online. Obrigada. Solicito ao secretário da mesa que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Presença dos senhores vereadores da terceira reunião ordinária realizada no primeiro período da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2017 a 2020, aos 14 dias do mês de março de 2019, às 18 horas, no plenário da Câmara. Vereadores, presidente Antônio Sérgio dos Santos Vieira. Presente. Vice-presidente Bruno Fernandes. Presente. Caio César de Assis Braga, presente. Alessandra Cristina de Oliveira. Flávio Miranda de Carvalho. Presente. Anderson Rodrigues de Faria. Presente. Ideraldo Rogério Santana. Ivan Antônio Ferreira Egg. Presente. Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo. Presente. Renata Marília Parreiras e Soares. Presente. Roberto César Oliveira Azevedo. Presente. Valcir Carlos Martins. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Registrada a presença dos 13 vereadores, há, portanto, o número regimental. Passaremos agora à apreciação das matérias constantes na pauta. Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura do requerimento 05/2019, de autoria da vereadora Alessandra Cristina de Oliveira. Requerimento 05/2019. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Antônio Sérgio dos Santos Vieira. A vereadora que a subscreve no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso 7º do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara, combinado com o inciso 3º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, amparada também pelo inciso 33 do artigo 5º do capítulo 1 do título 2 da Constituição Federal e considerando ainda o artigo 2º, item 37 da portaria 70.389/2017 do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, DNPM, o artigo 8º da Lei 12.304 de 2010 e ainda o artigo 7º da Resolução número 4 de 2019 do Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Mineração, vem requerer que todas as empresas mineradoras instaladas no município de Brumadinho que possuam barragens de contenção e ou rejeitos apresentem seus respectivos planos de contingência e ou programas de ação emergenciais de barragem. Em discussão em turno único o requerimento. Autora. Os cumprimentos já feitos, né? Esse requerimento é o famoso amarrar o dedo antes de cortar. E me perguntam assim, gente, mas a Vale apresentou o plano de ação aqui no dia 28 de novembro de 2017 e rompeu. Mas aí já é um motivo a gente estar apurando uma CPI que iniciou os trabalhos hoje, na manhã de hoje, e a gente já está liberando sobre o assunto, que é eu, o Ideraldo, o Roberto e o Valci. Então, de acordo com a normalização, aí as pessoas perguntam, mas não tem barragem, não tem... Gente, qualquer minerador, Morro do IP, ele apresentou
a rima dela aqui fez, é necessário. Aí me pergunto assim, Alessandra, mas não mudou nada. Mas tem que cumprir. Se tem uma legislação, aí fala assim, montante, jusante, o que for. Quem for obrigado pela legislação, todos que tiver, qualquer um, tem que apresentar o plano de ação. Então, assim, é uma forma realmente da gente tentar fazer uma prevenção. Mariana foi obrigada a fazer isso depois. Eles têm que entregar isso de acordo com a legislação anual. E é o que a gente pode fazer. Nós, infelizmente ou felizmente, nós somos uma cidade com potencial minerário, mas a gente também tem que cuidar que a empresa cumpra suas obrigações dentro do âmbito do município. Então, peço aos vereadores que votem a favor do requerimento. Encerro a discussão em votação em turno único o requerimento. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento 05/2019 em turno único por unanimidade dos presentes. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura do requerimento 06/2019, de autoria da vereadora Alessandra Cristina de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Antônio Sérgio dos Santos Vieira. A vereadora que a subscreve no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso 7º do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara, combinado com o inciso 3º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, vem requerer que a Copasa apresente seu plano de contingência ou programa de ação emergencial de barragens referente ao complexo Rio Manso, em Brumadinho. Em discussão em turno único o requerimento. A autora. É a mesma questão. Eu sou morador de Constantaguá, tenho 37 anos, eu não lembro da Copasa fazer nenhuma ação dentro da comunidade educativa, nas escolas, de fazer. Aí as pessoas me falam, Alessandra, mas se a barragem estourar? Não, a estourar a gente nem vê nada, vai cobrir todo aqui e chega até aqui embaixo. Mas assim, como para evacuar? A gente não sabe, mas pode ser parcialmente. Então, tendo em vista também o que aconteceu, a gente tem que ficar com os olhos mais abertos em relação aos potenciais que pode acontecer de risco. Por isso que justifico que ela apresente também esse plano de ação. Ideraldo. Boa noite a todos. A respeito desse requerimento, eu acho importante, porque nós também, lá no igreja, nós esperamos um pedido às autoridades, da Copasa, e já está em vários caminhos já. Então, ela está aguardando a resposta da Copasa, que vai falar. Nós pedimos secretar toda a ação da Copasa, se caso envolver também uma barragem naquela estrada muito grande, que a gente pede a vida para não acontecer isso. Mas nós, preocupados com isso, fizemos, pedimos, estamos aguardando o pensamento deles. Eles já passaram para a gente que vai passar tudo isso que nós pedimos que seja registrado. Em qualquer momento, nós já temos também já a resposta deles em relação ao vírus. Eu já até publiquei no Facebook. Eu publiquei no meu blog, no Facebook, na minha página, tudo sobre esse assunto que eu fiz pedido diretamente para a Copasa. Estamos na barreira. Então, eu acho muito importante que nós façamos também esse tipo de apelo, de preocupação mesmo, porque depois desse desastre nós estamos assim, dentro de qualquer outro tipo de coisa que possa causar outros tipos de desastre, ou acidente, ou perigo provocado pelas empresas que servem o nosso município, que estão no nosso município. Muito obrigado. Renata. Queria parabenizar a Alessandra por ela ter feito o requerimento. Eu acho que chegou essa demanda em quase todos os gabinetes, todo mundo preocupado mesmo. Inclusive, uma vez nós já estivemos lá, até na barragem, porque foi relatado para nós o vazamento. Então, há de se ter uma preocupação ainda maior. Eu também fiz, antes de fazer o requerimento, eu fiz o ofício. Então, já mandamos, já encaminhamos também, mas, infelizmente, os ofícios nem sempre são respondidos, mas a preocupação é muito pertinente.
e deve ser feito mesmo, né, um levantamento e um plano de contingência de esvaziamento, inclusive até instalação de sirenes possível, né, como forma de prevenção. Então, parabéns pelo requerimento em super, hiper aprovado. Encerra a discussão em votação. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 06, em turno único, por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura do requerimento 07/2019, de autoria do próprio vereador. Requerimento 07/2019. Excelentíssimo senhor Antônio Sérgio dos Santos Vieira, presidente da Câmara Municipal de Brumadinho. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições, que lhe confere o inciso 7º do artigo 46 do Regimento Interno da Câmara, combinado com o inciso 3º do artigo 69 da Lei Orgânica do Município, amparado também pelo inciso 33 do artigo 5º, capítulo 1, do título 2 da Constituição Federal, vem requerer o Executivo Municipal relatório quantitativo do material recebido com doações e do cadastro de pessoas contempladas e atendidas no período de 30 de janeiro de 2019 a 10 de março de 2019. Em discussão, o requerimento. O autor. Boa noite, com os cumprimentos já feitos. Eu gostaria de iniciar essa conversa parabenizando a todos os voluntários que trabalhavam incessantemente nesse momento, que recebíamos tantas doações, e a solidariedade do povo brasileiro. Esse requerimento se faz jus, gente, à demanda que a gente vem aí vendo nas redes sociais e também de uma matéria do Estado de Minas, para a gente esclarecer realmente com as devidas providências, para saber realmente o que está acontecendo com as doações do nosso município. Porque a gente sabe que tem os trâmites legais e a gente realmente precisa elucidar, nada mais que dar transparência para a gente poder trabalhar. Não estou falando que está errado, mas isso aqui elucida bem essa questão das doações da nossa cidade. E eu gostaria que, como o nosso dever é fiscalizar, que os nobres pares pudessem votar a favor desse requerimento. Muito obrigado. Flávio. Caio, parabéns. Eu recebo várias reclamações de pessoas que têm me procurado, me ligado, que ainda não recebeu doações. E quando receberam, foram falas políticas. Teve pessoas que me relataram, pessoas que me falaram que eu estou dando isso aqui para você, eu conto com você em 2020. Teve famílias que me falaram isso. Família do Pires, do Córrego do Feijão e de Cantagalo. Então, e tivemos várias doações, inclusive de empresas multinacionais. A gente ficou sabendo de, por exemplo, a Nike, parece que a C&A também, algumas outras empresas fizeram doações para o nosso município e ainda essas mercadorias não chegaram para essas pessoas. Roupas, calçados, até a Natura doou uns perfumes aí, fiquei sabendo. Não sei se é perfume, se é creme, se é protetor solar. E essas famílias falaram comigo, eu passei em várias casas e recebi várias reclamações, inclusive até de recebimento de alimentos e falando nessa questão política. Então, o jornal, a notícia é verdadeira mesmo. Parabéns pelo seu requerimento. Presidente, pela ordem. Só um minutinho, o Max já tinha pedido lá primeiro. Tudo bem. Logo após a fala, Balci, você. Boa noite a todos, a qual cumprimento o presidente, os demais vereadores, ao público aqui presente, aos funcionários, uma boa noite. Muito importante o seu requerimento, até porque, Caio, além das indagações da sociedade, né, óbvio que nós não podemos falar que teve, mas eu sei que o caminhãozinho da Outlet, do Oiapoque, esteve aqui entregando os tênis, na última reunião que teve com o promotor, que você só estava, o Toninho estava ali,
E eu perguntei a Cristiane, ela me disse que ainda tinham 150 pares de tênis em sua sala. Além disso, teve aí ditos, né, nas más línguas, mas a gente não sabe a veracidade dos produtos. Eu ouvi falar até em geladeiras, não sei se é verdade, mas é um fato de averiguar tudo isso. Os produtos, até parabenizar a Renata, que ela foi a que pediu os produtos da Natura, conseguiu sabonete, creme, protetor solar. Então eu lembro que era na faixa, eu não sei, até teve um vídeo rolando aí do secretário, me contei mais ou menos 32 caixas, me parece, de produtos, eu acho que ser da Natura. Uma outra, até enviei os ofícios perguntando em separado sobre esses itens. Ontem também, devido àquela fala nossa da comissão, enviei um ofício ontem para o gerente Banco Brasil e Caixa Econômica, solicitando, né, a quantia que hoje está depositado nas contas de doações. Só que, óbvio, e mandei para a prefeitura. Nós sabemos que os gerentes não podem ceder essa informação, até por respeito e sigilo mesmo bancário. Então, são duas contas. Então nós devemos, não só nós, mas a sociedade tem o direito e o dever de saber, né, o recurso, qual quantia foi doada. E até quebrando o protocolo, Toninho, 10 segundinhos, que o Hernani, ele falou da moção, você me permite, hein, Toninho? Se você me permite, da moção do Hernani, que ele pediu para passar e assinar, e talvez queira ir embora, e o NIM deu uma fala aqui, uma proposta de passar para todos, para analisar primeiro, para nem todos talvez não vá assinar, sem, né, ter uma noção certa daquilo que está. Então eu pedi lá, tirou uma cópia, as originais dele são estas duas aqui. Então, além da cópia, eu vou passar uma cópia, Hernando, estou pedindo ele, vou passar uma cópia para cada vereador da sua moção. As originais são estas duas, e vou passar em conjunto. Aquele que queira assinar agora, aquele que queira analisar, me comprometo ao presidente mesmo, o guarda nas mãos do presidente, e ele sim, subsequente depois, passa. Aí vai de cada um, mas eu vou passar a cópia e passo a original, tá? Obrigado, Toninho. A mesa solicite a ele que ele traga, né, para essa casa essas informações, porque isso é muito sério, é uma acusação muito séria. Se for verídico, tem que ser apurado ao rigor da lei, né? Mas que ele apresente essas denúncias, né, para que sejam averiguadas, porque não estou dizendo que está falando verdade ou mentira, mas se ele trouxe a denúncia, é obrigação nossa averiguar, e para averiguar ele tem que trazer informações mais concretas, porque senão a nossa casa vai passar como uma casa que recebe denúncias, entre aspas, recebe informações, né, porque não trouxe provas nenhuma, e nada fazemos. Amanhã na rua a população vai dizer que nós, vereadores, recebemos as informações e não cumprimos o dever como fiscalizador do povo, que não estamos legislando em prol da sociedade. Então eu peço, vereador, que o senhor traga essas informações à casa, para que as medidas legais sejam tomadas para tomar conhecimento da justiça e ser feito o que se deve ser feito. Tá bom? Obrigado, presidente. Pela ordem. Só um minutinho, Renata, posteriormente. Gostaria de falar, Caio, que mediante aos inúmeros comentários, né, deturpativos em relação a essa distribuição, é muito pertinente o seu requerimento, e eu estou sem óculos aqui, e eu não sei se tem uma parte que você requer que seja enviada para aqui a listagem de todas as pessoas que tiveram acesso a essas doações, porque
porque uma vez que o Flávio Miranda está me falando aqui que tivemos aí doação de geladeiras, de inúmeros bens mais consistentes, né? Então eu gostaria também que fosse anexado a listagem, né, de todos e que fosse repassado para nós, porque é realmente muito sério e comprometedor, né, ficar aí aos ventos, né, comentários tão detonadores em relação a uma secretaria que, ao meu ver, não tinha competência nem para receber as doações. Nós temos aqui uma secretaria que é voltada para a ação social, né, e que, infelizmente, a vida da Cirlei tinha, né, foi ceifada lá na tragédia, mas, né, a secretaria existe e a competência é direcionada à Secretaria de Ação Social. Então, assim, te parabenizo também pelo requerimento e acho super pertinente e concordo muito. Flávio. Valci, boa noite, mais uma vez. Sobre as provas que o senhor vereador Valci me solicitou, está na mídia essas informações, essas reclamações que as pessoas vêm falando, e também esse relato das pessoas que já me falaram, elas não querem se expor. Então, o que eu posso fazer é fazer um pedido, solicitar aos responsáveis pela Secretaria de Ação Social para vir esclarecer quais mercadorias que receberam, como a vereadora Renata acabou de dizer aqui, quem são os doadores, qual valores, o que de alimento, o que de água, sapato, perfume, shampoo, o que for. E aí a gente vai chegar aonde que foi entregue, quais famílias que receberam isso. Que com certeza deve ter um cadastro aí nessa secretaria. Caio. Só para me ler o finalzinho aqui, para tirar até a dúvida da Renata, aqui, ó. Requerer o Poder Executivo Municipal relatório quantitativo dos materiais recebidos com as doações e do cadastro das pessoas contempladas. Então fica fácil. E atendidos no período de 30 de janeiro de 2019 a 10 de março de 2019. Sendo que eu tive uma situação que eu fui aos Pires, numa terça ou quarta-feira, no meio de semana, e ao adentrar os Pires, isso eu vi o secretário de esportes entregando cesta básica nos Pires. Não estou falando que é errado, ele estava lá ajudando, mas eu estou falando que eu acho que existe uma secretaria certa para atender essas demandas para o povo. Você foi tão bem lá na Secretaria de Ação Social, lá fez um belo trabalho. Então acho que a organização, eu acho que a gente tem que realmente esclarecer essas coisas e essas situações. Obrigado. Encerra a discussão, em votação. Em turno único requerimento, os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento 07/2019 por unanimidade. Eu queria falar com o vereador Flávio que, em respeito aos demais colegas que seguiram criteriosamente o que fala o regimento, o mesmo me apresentou novamente nessa reunião um requerimento, já a reunião iniciada, e lá no artigo 29, no seu inciso 6º, é muito claro: os requerimentos, moções, indicações deverão dar entrada no setor legislativo até 12 horas do dia anterior da sessão ordinária e constarão na pauta da mesma. Então eu só estou querendo deixar, Flávio, porque o seu requerimento não será lido nem apreciado, o senhor tem todo o direito de protocolar, e na próxima reunião ordinária ele fará parte da pauta, ok? Toninho. Não, eu só estou comunicando o senhor.
Solicito ao secretário da Pela mesa... ordem, presidente. Só para falar sobre esse assunto. Não, senhor, se for falar sobre o assunto do requerimento, sem discussão. O requerimento foi apresentado e eu vou acatar integralmente o regimento. Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação da terceira reunião ordinária, realizada em 28/2/2019, no plenário da Câmara. Vereadora Alessandra Cristina de Oliveira, número 44 de 2019. Que sejam realizadas parcerias com entidades já consolidadas com trabalhos sociais voltados para crianças, adolescentes, idosos, pessoas com necessidades especiais, dependentes químicos e alcoólatras. 45/2019, que seja realizado um estudo arquitetônico para promover maior segurança na ponte sobre o rio Paraupeba. 46/2019, que sejam afixados nos locais públicos, praças e áreas de convivência do município de Brumadinho cartazes com mensagens motivacionais e a divulgação de telefones úteis de emergência e de pedidos de ajuda. 47/2019, que seja realizado um projeto de arborização das praças de todas as comunidades de Brumadinho, levando em conta as sugestões e opiniões dos moradores de cada comunidade. Indicação do vereador Caio César de Assis Braga, número 37 de 2019, que seja colocada uma placa de proibido o trânsito de veículos pesados em frente à escola Padre Vicente Assunção, situado na rua Aníbal Coelho, entre os bairros Cidade Nova e São Bento. Indicações do vereador Flávio Miranda de Carvalho, número 36 de 2019, que seja repintada a faixa de pedestres, bem como fazer a rampa de acesso para cadeirantes na rua Quintino Bocaiúva, com o governador Valadares neste município. Indicação 39 de 2017, que seja feita manutenção da ponte de madeira sobre o rio Catarina, na saída de Casabranca, sentido Piedade do Paraupeba, neste município. 41 de 2019, que sejam instaladas grades de proteção na lateral de ponte que liga Córrego do Feijão à comunidade de Cantagalo, neste município. 42 de 2019, que seja feita duplicação da ponte de Marques, nesse município. 48 de 2019, que a linha de ônibus 3739, que faz Brumadinho, Betim e Via Sardedo, saia da Praça Maria José de Salles, em Conceição de Itaguá, neste município. Indicações do vereador Ideraldo Rogério Santana, 43 de 2019, que seja analisada pelo órgão competente da Prefeitura e retirada urgente dos caminhões e ônibus que estão estacionando e permanecendo na Praça de Eventos Antônio do Carmo Neto, prejudicando na prática de esporte e lazeres de crianças. Indicação do vereador Valci. Posso falar sobre, pela ordem? Depois? Tá bom. Indicação do vereador Valci Carlos Martins, número 38 de 2019, que seja feita a revitalização da Praça da Comunidade Tejuco, Meio Fio, Jardim e Passeio, nos termos que acompanham a presente. Tem não, acabou. Ederaldo, você quer falar dos caminhões? Não, gente, eu vou até abrir um espaço aos caminhões, que esses caminhões foi notícia na cidade aí como um todo durante a semana. Porque eu entrei com a indicação no dia 7, mas também entrei com um pedido através da ouvidoria. E ali eu já consegui, né, com o órgão competente, de comunicar com esses caminhões que tirassem lá do espaço de evento. Aí eles tiraram. Aí o que acontece? Eles tiraram de lá, né, a pedido de várias pessoas me procuraram nessa ocasião, eles tiraram. Só que aí eles colocaram em frente à Escola Paulina, que é também na calçada. Calçada, nós sabemos que é proibido você estacionar e ficar lá, né, estacionado lá. Então, eu comuniquei de novo e eles parece que tinham tirado. Mas hoje eles voltaram com eles lá para em frente à Paulina. Talvez eles foram trabalhar em algum lugar, eu não sei. Eu fiquei sabendo que a empresa que trabalhava, né, é uma empreiteira, né, Toninho? Lá do Morro do IP, né, que está parada, né? Ela está parada agora. Então era isso, porque o que acontece? No momento que eu fiz a indicação foi no dia 7. Mas antes,
nós conseguimos resolver o problema, parcialmente, né? Porque, gente, colocar os caminhões num lugar de evento, no lugar de onde as pessoas fazem caminhada, onde as pessoas correm, praticam um esporte, já é uma coisa assim que, né, nós não podemos aceitarmos uma coisa dessa. O espaço nosso em Brumadinho já é muito curto para você praticar um esporte. Então foi esse por isso que eu usei a palavra aqui novamente, porque dá a impressão assim, foi lido hoje, né? Mas a gente está tentando resolver há mais dias. Tá? Só isso que eu gostaria de falar. Barral. Não, até, Ideraldo, eu fiz um ofício, até foi enviado, na sexta-feira retrasada, estava lá, além dos caminhões, o micro-ônibus da autoescola, 2 ônibus, e estava tendo no momento um ensaio de quadrilha lá, e muitas crianças andando de bicicleta. Nesse momento, tanto que eu enviei até foi várias fotos para o poder público, para o executivo, mas o que tinha lá, ônibus, micro-ônibus da autoescola. A minha reclamação foi em cima dos ônibus também, porque também não pode colocar. Isso, e no momento que estava tendo o ensaio e as crianças andando, o ônibus entrando. Então, eu fiz, além disso, coloquei lá, tentar delimitar um horário para que seja uso exclusivo da sociedade, porque não adianta, até carros pequenos estão estacionando lá dentro, né? Além desses caminhões, mas parabéns também, mas, né, dessa atitude aí. Feita a leitura dos requerimentos, enviaremos as mesmas ao Executivo. Passaremos agora à deliberação sobre os projetos objeto da reunião. Em discussão em turno único dos projetos de lei 22 a 25, todos de autoria do Poder Executivo, os 4 dispondo sobre abertura de crédito adicional, sendo o número 22 de crédito especial e os demais suplementar, todos com parecer favorável das comissões de Constituição e Fiscalização na forma original. Eu queria fazer alguns esclarecimentos. Eu fiz um texto, lembro a todos que estes projetos estavam em discussão na reunião ordinária anterior, porém, naquela data, o vereador Flávio Miranda apresentou requerimento para a retirada dos 4 projetos da pauta, tendo sido o requerimento aprovado por vossas excelências. Desta forma, essa presidência encaminhou o requerimento ao Executivo, autor dos projetos, para conhecimento e manifestação, tendo sido protocolado nesta casa a resposta ao ofício, o qual já foi entregue ao autor do requerimento e enviado por e-mail aos demais vereadores. Retornam os projetos nessa reunião. Ressalto que sim, como eu disse na reunião anterior, a presidência da Câmara só receberá a proposição redigida com clareza e com observância da técnica legislativa e estilo parlamentar, em conformidade com a lei orgânica e com o disposto do artigo 156 do regimento desta Casa. Desta forma, o requerimento apresentado pelo vereador Flávio Miranda na última reunião não atendeu às exigências regimentais e, assim, poderíamos não tê-lo acatado de plano. Porém, excepcionalmente, naquela data, o recebemos e colocamos à discussão do plenário, que decidiu pela sua aprovação. Sendo assim, peço novamente a atenção de todos para que os próximos requerimentos e ou demais proposições apresentadas obedeçam ao regimento, sob pena de não serem recebidos por essa presidência, que deve prezar pelo cumprimento das leis, principalmente, e prezo mesmo, regimento interno do Legislativo. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura do parecer emitido pelas comissões sobre os projetos de lei 22 a 25, 2019. Do parecer. Analisados os 5 projetos, concordamos que revestem-se de elevado interesse público, conforme despreende-se das justificativas apresentadas pelo Executivo nas mensagens respectivas que encaminharam cada projeto, além dos esclarecimentos prestados nas reuniões das comissões afetadas às matérias. Por todo exposto, elevado-se
em consideração os pareceres emitidos pela assessoria jurídica desta Casa, que concluiu no sentido de que não se observa nos projetos vícios de ordem formal, material ou regimental. Entendemos que estão legalmente formalizados e, desta forma, emitimos nosso parecer favorável à aprovação dos projetos de lei 22 a 26 de 2019, nas formas originalmente propostas. E este é o nosso parecer e deixamos o plenário à final da decisão. Em discussão o projeto. Alessandro. Como presidente, da Comissão de Constituição e Justiça, eu gostaria de solicitar à presidência se o vereador requerente ele apresentou a justificativa técnica em relação à solicitação dele, porque, conforme a solicitação dele, existia um vício nos projetos, no artigo, me parece que o 2º, a assessoria jurídica dessa Casa manifestou que não teria, que estava tudo perfeitamente, e o projeto, mesmo assim, foi retirado. Por que eu estou questionando? Porque a gente não pode fazer isso aqui, porque o serviço público já é burocrático. Se a gente chegar aqui e retirar os projetos que estão aprovados nas comissões, sem uma justificativa legal, colocando que existe vício, que está errado, simplesmente uma tentativa de parar, isso aqui desvaloriza o trabalho que a gente faz nas comissões e ao público também, porque acha que a gente, na Comissão de Constituição e Justiça, está brincando. Então, assim, e a assessoria dessa Casa também não está fazendo o trabalho dela. Então, eu queria pedir ao presidente que manifeste em relação à manifestação do vereador por escrito em relação às alegações dele, que ele comprove ou não, porque a título de esclarecer para os vereadores, população presente também, porque tem muita gente envolvida. O projeto tem muitas ações. Aqui tem um representante da Secretaria de Cultura aqui, que falou bem sobre, tem a Igreja de Piedade, outras ações já foram debatidas, isso aí estava incluído no orçamento passado, e mais foram 15 dias agora para mandar, mais uns 15 dias, isso aí é o quê? Um mês para chegar o prefeito dar prosseguimento e o sistema vai só parando. Então, eu acho plausível que cada um que apresente o pedido de retirada, que justifique realmente tecnicamente, a assessoria dessa Casa manifeste, por favor. Em resposta ao questionamento da presidenta da Comissão de Constituição e Justiça, tenho a dizer que o autor do requerimento teria regimentalmente que apresentar as suas dúvidas por escrito a essa presidência encaminharia ao Poder Executivo, e isto não me foi enviado. E simplesmente eu, então, tomei por liberdade enviar até o Executivo o requerimento aprovado ao plenário. Flávio. O projeto ainda continua com, na minha opinião, com um erro, que aqui ainda fala, um exemplo, no projeto 22. Artigo 2. Para atender às despesas que se refere ao artigo 2º desta lei, será utilizado recursos provenientes. Aqui não tem, no projeto, o artigo 2. Então, esse é um dos erros que eu vi no projeto. Então, no projeto continua a mesma coisa. Por isso que eu tive essa dúvida. Só respondendo aí à vereadora Alessandra, que também é o presidente. Solicito o jurídico manifeste novamente, Tony, porque senão... Não tem o que se questionar. Aqui nós estamos em discussão e votação do projeto. O que ele está falando acredita-se, então, em discussão os projetos. Encerra a discussão. Em votação os projetos. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneça como se encontram. Aprovados os projetos de 22 a 25, em turno único, por 11 votos favoráveis e 1 contra. E mais uma vez, querendo ser cansativo, vamos atentar às questões regimentais. Pois não. Toninho, eu acho super pertinente a maneira que você está conduzindo, respeito e tudo mais, mas eu queria que a assessoria jurídica, ela, por favor, se manifestasse, porque é o seguinte, poderão surgir novas dúvidas e talvez possa vir
a ter novos requerimentos de plenário. Hoje, a assessoria jurídica, ela pode falar para nós em qual situação o vereador, então, em caso de dúvida, poderá apresentar requerimento em plenário, futuramente? Nobres vereadores, a questão da discussão, nós vamos levantar o regimento, não, o artigo do regimento que fala em que situação o vereador pode apresentar regimento de plenário, né? Porque é requerimento, desculpa, requerimentos são vários que já e agora só a gente olhar eu respondo, sem problema nenhum, tá ok? É só por uma questão futura, não, tá? muito bem levantada, Renata, porque aí a gente vai deixar bem claro, para depois as pessoas que estiverem nos vendo e os outros não acharem até que essa presidência está sendo, né, aqui ditadura, né? Eu acho que, como eu falei, regimento é regimento e foi aprovado por unanimidade por nós e tem que ser respeitado. Eu solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura do veto total à proposição de lei 02/2019, oriundo do projeto de lei números 06/2019 e de autoria da vereadora Alessandra. Só a título de esclarecimento, eu tenho quase certeza que na sua dúvida ela foi sanada na informação enviada a esta casa, que foi entregue inclusive no seu gabinete, a questão do artigo, que foi uma questão formal de redação, onde se fala artigo 2º e artigo 1º. Inclusive foi entregue aos seus assessores no gabinete a explicação da Secretaria de Planejamento. É porque eu me lembrei disso aqui, inclusive está nos e-mails, na caixa de todos os nobres colegas, a resposta da Secretaria de Planejamento. A leitura, por favor. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Brumadinho, 11 de março de 2019. Entendemos por bem opor o veto total à referida proposição de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação prévia do cronograma de obras e serviços dos órgãos públicos municipais que especifica e dá outras providências. A obrigatoriedade imposta pela referida proposição de lei ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios estes caros para a administração pública, tanto para o administrador quanto para o administrado, e que, com o portal da transparência já implantado e em funcionamento, cumpre totalmente todos os requisitos legais impostos pela norma federal, já garante a qualquer cidadão essas informações. É importante ressaltar ainda que toda obra pública é precedida de licitação, momentos em que são dada ampla e geral publicidade de todos os atos do procedimento, e entre eles também está o cronograma de obras, que é o objeto da referida proposição de lei. A estrutura administrativa do Poder Executivo já está preparada para prestar informações a todos os cidadãos e órgãos de controle, notadamente ao TCEMG,
órgão auxiliar do Poder Legislativo. Ademais, a ouvidoria em pleno funcionamento também atende e supre a demanda que está se buscando através da proposição de lei. O estabelecimento de nova obrigatoriedade da divulgação do cronograma nas principais secretarias, apesar de já estar mais do que contemplada pela estrutura física e jurídica, vai obrigar a criação de nova estrutura física, o que significa a criação de despesa sem previsão na lei orçamentária anual. Vê-se que a proposição, além de inconstitucional por ofensa aos princípios caros da administração, é ilegal, pois cria despesa sem respectiva fonte para custeio. Por esse motivo, veto-me na obrigação de vetar totalmente a referida proposição de lei e submeter à elevada apreciação dos nobres edis, rogando que seja confirmado pelas razões expostas. Aproveito a oportunidade para renovar votos de respeito e elevada consideração. Atenciosamente, Alvimar de Melos Barcelos, prefeito de Brumadinho. Antes de eu passar o artigo, Renato, eu só quero aqui dar, logo depois vai ter encerramento da reunião, eu quero dar os informes. Os senhores vão receber amanhã já a escala dos carros que será utilizada, já estão sendo utilizados, mas foi feita uma escala prévia e a partir de segunda-feira será disponibilizado não mais 2 carros, eu mudei a portaria, será utilizado 3 carros pelos novos vereadores. Vocês vão receber amanhã aqueles vereadores que são 10 gabinetes que fizeram o pedido do uso do carro. Então, esses 10 gabinetes amanhã vão receber em seus e-mails a escala dos próprios carros. Vamos também deixar claro, nada rígido, cabe aos nobres colegas fazerem as tradicionais trocas entre si, ok? Sim, só cortando, feita a leitura do veto, né, nós vamos encaminhar para a assessoria jurídica, né, conforme disposto do artigo 205 do Regimento Interno, devendo os mesmos ser apreciados na próxima reunião ordinária. Antes de encerrar, gente, aqui, Renata, no artigo 171, Regimento Interno, eu vou ler, então eu não me contento, então eu vou pedir à assessoria jurídica que faça um parecer por escrito, explicando o item, vou enviar a cada gabinete, vai ficar bem claro, ok? São de 171, ó, pra você ver. São de alçada do plenário, verbais e votadas, sem discussão ou encaminhamento de votação, os requerimentos que solicitem. Prorrogação da sessão, votação por determinado processo ou método, votos de pesar, dispensa de leitura de proposição, inserção de documentos ou íntegra de pronunciamento em atas, alteração da ordem dos trabalhos da reunião estabelecidos na ordem do dia, nos casos de urgência ou interesse público, ok? Então, são só nesse, inclusive o seguinte, esses requerimentos verbais, ele não consta nesse artigo, de certa forma ele está fora do regimento, mas eu acho que, concorda comigo? Ele está fora do regimento. Então é o seguinte, para a gente deixar a coisa mais clara, eu vou solicitar, que já está aqui nos ouvindo, a assessoria jurídica, vai fazer por escrito, né, porque eu acho que a demanda do Legislativo, né, ela vem a todo momento, e para que todos tenham conhecimentos, para que não se tenha desgastes futuros. Ok, Renato? Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura final, chamada final dos nobres pares. Chamada final. Pois não. Aqui, eu só estou amarrando o dedo para futuramente a gente cortar e para nem passar para os nossos internautas que você passou a imagem de autoritário. Na verdade é o seguinte, que eu estou querendo te dizer? Se futuramente eu enxergar aqui
num projeto que ele deve ser retirado futuramente. O projeto deve ser retirado de pauta. Valerá o requerimento de plenário, como a gente sempre fez aqui, desde que ele contemple todas as argumentações Renata, necessárias que necessitem de uma resposta posterior da Prefeitura, ok? O artigo 171 está bem claro. Não, pois é. A pedido verbal ou escrito no momento, desde que tenha contido nele as alterações ou as explicações necessárias de acordo com o regimento. Não, pois é. Não, está bem assim, claro lá, inclusive. Beleza. Ok? Tranquilo. Solicito ao secretário da mesa que proceda a chamada final dos nobres vereadores. Chamada final. Presidente Antônio Sérgio dos Santos. Presente. Vice-presidente Bruno Fernandes. Presente. Caio César de Assis Braga. Presente. Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Flávio Miranda de Carvalho. Presente. Enerson Rodrigues de Faria. Presente. Ideraldo Rogério Santana. Presente. Ivan Antônio Ferreira Egg. Presente. Maximiliano Frank Marcel Figueiredo. Presente. Renata Marília Parreiras e Soares. Presente. Roberto César de Oliveira Azevedo. Presente. Valcir Carlos Martins. Presente. E Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos da presente reunião, agradecendo a todos pela presença nessa casa, bem como aos 1.084 internautas que nos acompanharam pelo site e Facebook, lembrando que a gravação dessa reunião estará disponível no site da Câmara. Boa noite a todos. Flávio, já que acabou a reunião, agora a título de brincadeira, por favor, eu espero que você tenha gravado lá esses 10 milhões de reais, porque se você conseguir 10 milhões de reais para Casa Branca, meu amigo, eu quero pelo menos 20.